E aí, pessoas? Espero que estejam bem. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de ondas. Mais precisamente, eu vou mostrar as diferenças entre as chamadas ondas transversais e ondas longitudinais. Primeiramente, o que vem na sua mente quando eu falo a palavra onda? Será que... Ou então, cara, que onda? Também pode ser... Tá dando onda? Mas o mais provável é que você imagine uma onda do mar, né? Quebrando na beirada da praia, fazendo aquele barulhinho tranquilo. Beleza, mas o que a onda do mar tem a ver com física? Então, você pode não saber, mas o termo onda que a gente usa no dia a dia vem da física. Aqui, o que a gente chama de onda é uma perturbação que se propaga por um meio, seja ele material ou não. De volta às ondas do mar, antes de quebrar, elas se caracterizam como uma onda para a física, porque elas são uma perturbação se propagando em um meio, nesse caso a água, que é um meio material. Agora, foque na palavra propagando. O que quer dizer uma onda se propagar? As ondas transportam energia. Essa energia é o que provoca perturbação, e a propagação é exatamente a progressão dessa perturbação no meio. Igual no exemplo das ondas do mar, com o passar do tempo, as ondas vão caminhando, entre aspas, né, em direção à areia. Porém, o que está caminhando é apenas a energia contida na onda, não a água em si. Ou seja, as ondas não transportam matéria, a matéria é que serve de meio de transporte para a onda. A água que você viu sendo perturbada, isso é, sendo levantada e abaixada ali, vai continuar lá. Não é ela que vem até você na areia, é só a onda. Então, se você tiver um objeto flutuando lá, como uma maçã, bem longe de onde as ondas quebram, ele vai ficar quietinho flutuando lá, porque a onda não tem capacidade de pegar ele e trazer para outro lugar. Só vai perturbar ele, do mesmo jeito que faz com a água, levantar, abaixar, e a onda vai seguir e a matéria que ela perturbou vai continuar lá. Outro ponto que é válido salientar aqui. O que é essa coisa de meio material que eu comentei algumas vezes? O meio material é qualquer coisa feita de matéria, ou seja, tudo que existe, exceto o vácuo. O vácuo é um meio não material, pois ele é exatamente a ausência de matéria. Nós temos que as ondas se propagam necessariamente em um meio material e ondas que se propagam necessariamente em um meio não material, como vamos dizer a seguir. Mas antes, me responda uma coisa. O que vocês acham que um raio tem a ver com ondas? Se você diz que ele é capaz de produzir dois tipos de onda, uma mecânica longitudinal e uma transversal não mecânica, você acertou. Mas se não, pode ficar tranquilo que eu vou explicar essa coisa toda que eu disse aqui. Quando acontece o raio, ele provoca dois tipos de perturbações em meios diferentes, ou seja, ondas. Essas ondas são a luz que vemos, o relâmpago, né? Que é a própria luz do raio, e o trovão, que é o som que ouvimos algum tempo depois do raio. Então, sim, antes que você se pergunte, toda a luz que vemos todos os dias e todos os sons que ouvimos são ondas. Que tipo de onda que são o som e a luz? É aí que entram as ondas transversais e as ondas longitudinais. A luz é uma onda transversal, enquanto o som é uma onda longitudinal. Mas por que a gente chama elas assim? Primeiramente, no caso das ondas transversais, elas vão ter esse nome porque a palavra transversal tem um sentido de perpendicularidade. Elas perturbam o meio a uma direção perpendicular à direção na qual elas estão se propagando. Por isso que elas são chamadas de ondas transversais. Lembra de quando eu estava falando das ondas do mar? Pois então, elas podem ser caracterizadas como ondas transversais, porque enquanto a onda está correndo em direção à areia, ela vai estar perturbando a água para cima e para baixo. Então, se a gente traçar essas direções aqui, elas vão ser perpendiculares umas às outras. Outro exemplo de onda transversal é quando a gente balança uma corda. Vão ser formadas aquelas ondulações para cima e para baixo, né? Enquanto a onda está indo para frente. Ou seja, é uma propagação transversal. Agora, já para o som,
A nomenclatura longitudinal dá uma ideia de paralelismo, ou seja, na mesma direção. As ondas longitudinais vão perturbar o meio da mesma direção que estão se propagando. Mas como que é isso? Aqui está um exemplo mais visível disso. Se vocês notarem, a mesma coluna está indo para frente e para trás enquanto a perturbação está se propagando. Isso caracteriza uma onda longitudinal. O som é exatamente isso. Vocês podem imaginar essas bolinhas como as moléculas de ar. E quando o som está sendo gerado, o que está acontecendo nada mais é do que uma perturbação no ar, que percorre todo o caminho até nosso ouvido desse jeito aqui. Outro jeito de visualizar isso é com uma mola. Essas molas de brinquedo, mola maluca, já servem. Quando a gente perturba ela aqui criando um pulso, esse pulso vai se propagar ao longo da mola, comprimindo e relaxando as partes por onde ela está passando. Quando ela comprime uma região e depois relaxa, aquele pedacinho de mola está indo para frente e para trás, paralelamente à onda, ou seja, está sendo perturbado longitudinalmente. Um outro jeito da gente analisar as ondas é de acordo com o meio de propagação delas. Era isso que eu estava me referindo quando eu estava falando de meio material e meio não material lá no início. Vocês podem reparar que eu mencionei aqui nos exemplos de onda que o som se propaga no ar. E logicamente, o meio de propagação da onda na corda vai ser a própria corda, na mola é a própria mola, na água é a água, e por aí vai. Mas e a luz? O que ela perturba para ser chamada de onda? A luz vai ser um tipo de onda que se propaga apenas no vácuo, que se vocês se lembrarem bem, foi o que eu chamei de meio não material. Então, como a gente sabe, mola, corda, água, ar são feitos de matéria, todos se caracterizando como meios materiais. Essas ondas que se propagam em meios materiais vão ser chamadas também de ondas mecânicas, porque elas só existem, ou seja, só conseguem se propagar se tiver matéria ali. Você já deve ter visto em algum lugar, mas não custa lembrar, que no espaço sideral não tem som. E é exatamente porque temos um vácuo, ou seja, não tem matéria, não tem ar. Então o que vai ser perturbado para gerar o som? Não tem como ter som sem ar. Seguindo então, o som e a onda na mola vão ser classificados como ondas mecânicas longitudinais, enquanto as ondas que eu citei na água e na corda vão ser chamadas de ondas mecânicas transversais. Já para a luz, ela recebe a denominação de onda não mecânica, porque ela necessariamente se propaga no vácuo. Ela vai ser o que chamamos de uma onda não mecânica transversal. Ah, mas como que a luz se propaga só no vácuo se eu estou enxergando ela agora e tem toda a atmosfera da Terra ao meu redor, que é claramente feita de matéria? Pois então, a luz, como a gente sabe, reflete na matéria. Então, ela se propaga no vácuo, mas acaba interagindo com a matéria se pintar algo pelo caminho. Só que ela não precisa de matéria para estar se propagando, ela só precisa de vácuo. Agora, uma curiosidade sobre a luz e o som. Você já deve ter notado isso no dia a dia. Mas no vídeo que eu mostrei do raio, dá para perceber direitinho. Quando o raio cai, a gente vê ele e só depois escuta o trovão. E às vezes isso pode demorar até alguns segundos. Isso é porque a velocidade de propagação da luz é muito maior do que a velocidade de propagação do som. Quando o raio cai, ele vai provocar as perturbações que vão gerar o som e a luz. E daí essas ondas têm que vir do lugar onde o raio caiu até a gente. Com isso, a luz vai chegar muito mais rápido, quase instantaneamente, enquanto o som vai demorar bem mais. Para vocês terem noção, a velocidade da luz é mais ou menos 1 milhão de vezes maior do que a velocidade do som. E na física, é compreendido que nada no universo pode viajar mais rápido do que a luz. Isso também vai acontecer com explosões, né? Como com fogo de artifício. Um filme que mostra isso de uma forma bem interessante é o recém-lançado Oppenheimer, do diretor Christopher Nolan. Quando eles estão testando algumas bombas, o som, que é a onda de choque no caso, chega com certo atraso depois da explosão ser vista. O que está completamente de acordo com o que aconteceria na realidade, né? Por causa dessa diferença de velocidade. Então, tá aí uma recomendação de filme que vale muito a pena assistir pelos conceitos físicos que tem nele. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Espero que tenham aproveitado a aula.